aqui uma observação do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é interessante. Os governos estaduais e municipais estão pagando juros mais altos do que o setor privado. Este é o momento adequado para juros mais condizentes com o cenário. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Como é que o senhor vê essa observação do governador de São Paulo? O que o governador está dizendo é exatamente isso. O indexador IGPDI mais 6% no caso de São Paulo e 9% no caso de outros estados, hoje é um juro escorchante. Então, a proposta do grupo é transformar esse IGPDI em IPCA mais 2%. Por que isso? Se você aplicar o IGPDI, os estados e municípios vão pagar todo mês, e quando chegar em 2017, que era para acabar a dívida, vai ter ainda um residual que você vai demorar mais 10 anos para pagar, no mínimo. Se você fizer com IPCA mais 2, daqui para frente, você é capaz de zerar a dívida em 2017, aliviando o Estado. Quem é que decide sobre isso? É um projeto de lei. Então, nós explicamos já, o Vitor e eu vamos explicar já. Então, o grupo propôs, primeiro, sente Estado e União para tentar ver se renegocia também o passado, que seria uma boa coisa, mas há um entendimento, tem ações no Supremo e tal. Segunda coisa, muda-se o indexador de IGPDI para IPCA mais 2%, a ponto de o Estado falar, eu pago a minha dívida até 2017. Aí é muito mais razoável. Mais razoável. Terceira coisa, mexer na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 35, se não me engano, para permitir que esse conceito de receita líquida real possa ser menor, onde você vai aplicar o seu limite de endividamento, 13% no caso ou 15% em alguns casos. E ainda, o grupo fez uma coisa que, no meu entendimento, foi muito interessante. Ao longo desses meses que trabalhamos no grupo, 3 meses, se não me engano. Praticamente, Vitor, foi isso? 90 dias. 90 dias. A presidente Dilma falou muito numa coisa chamada investimento, que o país precisaria retomar o investimento, especialmente em infraestrutura, que é o lugar, a ação que você faz e que gera muito emprego e gira muito a economia. O grupo pegou todos os projetos de lei que estão em tramitação e se deparou, aí me permita, Vitor, falar um pouco mais disso, e se deparou com um projeto de lei de minha autoria do ano passado que propõe a criação de um fundo de investimento em infraestrutura com os recursos deste pagamento que é feito para a União. E chegou à conclusão que a maneira mais rápida da gente poder fazer alguma mudança é utilizar esse projeto, que já está em tramitação há muito tempo, fazer nele um substitutivo, aplicar sobre ele o regime de urgência que poderia rapidamente ser aprovado em plenário. O que basicamente é isso? Mediante acordo, né? Só pode ser por acordo entre todos os partidos que estavam representados. Praticamente, a não ser o deputado pessoal, que é o Ivan Valente, que fez uma outra proposta, não é isso? Onde ele quer discutir o passado, que não deixa de ter suas razões, claro. Tá certo? Sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe perfeitamente que nesse momento nós precisamos procurar resolver de imediato a situação dos estados, não é isso? E não você entrar numa discussão que o governo, com certeza, a área econômica vai insistir que não pode fazer isso em razão dos contratos existentes, não é isso? E acaba realmente dificultando e protelando mais essa situação que é sem dúvida nenhuma, de aflição para os estados brasileiros. Então, para você, Tarcísio, ter uma ideia, Minas Gerais, ano passado, foi 4 bilhões que retirou dos cofres públicos do Estado. Sem que esses 4 bilhões praticamente não amortizou nada na dívida. Que os 13% que o Estado hoje repassa, tá certo? Não dá nenhuma margem de amortização. Então, o que nós precisamos, como o nosso deputado Vasco acabou de colocar, primeiro, é o IPCA. Eu gostaria que fosse só IPCA, zero, não é isso? Mas tudo bem, 2 já dá um refresco.
e também reduzindo os 13 para 9, que aí sim daria um fôlego para os estados brasileiros, não é isso? Dá um outro exemplozinho aqui para você ver como que hoje, uma palavra assim meio pesada, mas eu posso dizer que o que acontece hoje com os estados é quase que uma agiotagem. Porque, vou dar um exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte, não é isso? O Márcio Lacerda, ele comentava comigo aqui em Brasília que ele hoje está tomando um financiamento através do BID para quitar uma dívida com a União, que o juro é mais barato lá do que aqui, tá certo? Então, acho que, com certeza, a área econômica do governo tem que entender, tem que aceitar essa proposta que é do parlamento, não é isso? Porque é impossível qualquer estado brasileiro hoje ter condições de poder crescer naquilo que precisa crescer, na educação, na saúde, nos investimentos, não é isso? Então essa é uma forma do governo participar disso. Ela não poderia vetar, não? Não, não, até que poderia. O que nós estamos propondo, e o deputado Vitor colocou bem, e eu quero voltar na questão do fundo para todo mundo entender, ali não tinha partido político. Ali estavam 14 deputados que na primeira reunião fizeram um pacto entre si de não fazer discussão política, de fazer uma discussão federativa. E foi o que nós fizemos. E estamos propondo, esse grupo vai levar ao presidente Marco Maia exatamente isso. Olha, não temos acordo em relação ao passado, mas achamos que deveria ter. Temos acordo de que precisa mudar o indexador para aliviar o estoque da dívida e dar possibilidade de quitar a dívida. Temos acordo que é preciso mudar o conceito de receita líquida real para poder aplicar 13% sobre um valor menor. E temos acordo de que se pode criar este fundo. De que maneira? Vamos pegar os dois exemplos. Minas e São Paulo. Minas pagou o ano passado 4. São Paulo pagou 11. E ainda assim a sua dívida aumentou, por causa do indexador. A proposta do grupo é usar esse projeto que está em tramitação. Eu estava propondo total, 100%, o grupo está propondo metade. De maneira que, se São Paulo pagou 11, ou Minas pagou 4, ok? No final do ano, ele tivesse numa conta reservada 50% desse valor para no ano seguinte, em acordo com a União, aplicar no seu território estes 5,5 ou 2 bilhões em infraestrutura. Em infraestrutura, que pode ser, por exemplo, saneamento. Cada tostão que você aplica em saneamento, você deixa de gastar depois, aonde? Saúde. Na saúde. O prefeito sabe bem, né? Você aplicou... Mas como o dinheiro seria devolvido? Devolvido. Aí você criaria um fundo... Mas quem devolveria? O governo federal. O governo nacional. Ué, cada estado paga. Põe numa caixinha 50% disso. E diz, apresente projetos de investimento em infraestrutura no seu estado, que nós do governo federal e vocês vamos fazer a infraestrutura de saneamento. Se quiser fazer trem, faz trem, metrô, pode fazer infraestrutura aeroportuária, enfim, desde que seja em infraestrutura, porque a infraestrutura gera emprego e gira a economia. Acho que a proposta é boa, a presidente sabe que precisa aplicar em infraestrutura, então nós estamos dando uma oportunidade de fazer isso.